E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu quero te fazer uma aposta. Se você não gostar do vídeo, sai do canal, nunca mais veja nada. Porque é um vídeo muito diferente. Provavelmente nenhum cirurgião plástico já fez esse vídeo. Eu quero te falar alguns aspectos da física e como ela age no seu corpo na cirurgia plástica. Você vai entender coisas muito interessantes. Assiste até o final, você vai gostar. Eu aposto. Então vamos lá. Eu quero te falar primeiro que a gente tem basicamente dois tipos de físicas, tá bom? Se você não é físico, vai ser uma novidade, pelo menos para mim foi. A primeira delas você conhece muito bem, né? No século XVIII, Newton, ele observou a maçãzinha caindo. Então isso foi a base, dizem pelo menos, da sua ideia, da sua teoria da força da gravidade. Ele era tão gênio também que também acabou descobrindo leis ópticas, entre tantas coisas. Bom, o que é importante é que esse tipo de física newtoniana é uma física que leva um sistema determinado, ou seja, um estímulo idêntico, sempre no mesmo objeto, com todas as coisas ao redor, as variáveis, se não mudarem, vai ter sempre um tipo de resultado. Então, é uma coisa que não muda. Isso é bom, porque essa física nos leva, por exemplo, a construir foguetes, a você poder viajar de avião e visitar seus parentes e amigos lá longe. E também ir para Paris com a namorada. Ok. É uma linha de pensamento em que essa é uma física 100% previsível. Ela é 100% estável. E essa estabilidade vai se todas as variáveis forem as mesmas. Tá bom? Agora vamos falar do outro tipo de física. Lá pelos meados do século XX, Bohr e até um pouquinho do Einstein descobriram então as partículas e as suas subpartículas dos átomos, né? Super complexo. E cada vez mais a gente vai vendo que existem partículas menores do que aquelas que já estão descobrindo. Cientistas descobrem cada coisa. Mas vamos lá. E o que eles perceberam? Que essas partículas e subpartículas, elas não respondem às leis físicas que antigamente se pensava. Então é o seguinte, se você atua com uma força numa partícula, ela pode ir tanto para cima, para baixo, pode sumir, pode ficar 2 vezes maior, né? Ela não age, ela não responde às leis convencionais que estavam estipuladas lá no passado. Então essa é a base, de uma maneira muito simplista, para que a gente possa compreender, de física quântica, né? A física quântica, ela cria então um sistema indeterminado. Esse sistema indeterminado, ele é regido então por grandes probabilidades, não é uma certeza. Então vamos lá. O Bohr até concorda com o Newton, que se você soltar uma maçãzinha, ela vai cair. Mas o Bohr ele fala, olha, é muito grande a probabilidade dessa maçãzinha cair e de cima para baixo, que ela não vai de baixo para cima, muito improvável, tá bom? Então, é um sistema indeterminado no qual a física quântica ela se mostra com uma outra visão completamente diferente. Muito bem. E aí, vamos perguntar então para o físico? Senhor físico, o que está certo? Bohr ou Newton? O que funciona em cada situação? Geralmente o que eles falam é que para objetos muito grandes a teoria de Newton é válida. Para subpartículas, partículas, a teoria de Bohr é válida. Então legal. Então se a gente está fazendo aqui um trem, um foguete, coisas grandes, um carro do Tesla, vale tudo o que Newton falou. Agora, nível subatômico é Bohr. Mas poxa vida, isso faz 100% sentido para você? Porque, por exemplo, eu estou aqui com uma mesa. Essa mesa, ela tem trilhões e trilhões de partículas e subpartículas, na verdade. A mesa ela é estável. Só que essas partículas, elas estão correndo de um lado para o outro. Estão completamente desorganizadas, instáveis, que nem galinha sem cabeça. Vai para um lado para o outro. E aí como é que funciona? Qual lei que age?
Porque afinal, um objeto grande, ele é formado por trilhões e trilhões de objetos pequenos. Então vejam só como esse paradoxo existe e até o momento ninguém sabe ainda responder o que está agindo na gente, nas situações ao nosso redor e do ponto de vista filosófico até religioso, em relação até ao livre-arbítrio. Pode procurar como isso é interessante. E aonde eu quero chegar? Poxa, mas o cara é cirurgião plástico, está me falando de física e de uma maneira bem superficial. O que eu quero te falar é o seguinte, que o resultado da cirurgia plástica, e aí ele vai ser regido por qual tipo de física que vai ajudar ou instabilizar uma cicatrização? A gente está operando, por exemplo, planos grandes. Conforme a medicina vai avançando, por exemplo, até no nariz, a gente vai descobrindo uma microanatomia. Antigamente a gente dissecava o nariz num plano mais superficial, agora a gente percebe que se você dissecar num plano mais profundo, pode ter um outro tipo de consequência, eventualmente menos inchaço. E isso em todas as partes da medicina, em todas as partes da cirurgia plástica. Como será que o seu corpo e você vai ter um resultado baseado em leis mais abrangentes ou microleis de um sistema mais indeterminado? Talvez por isso que a gente nunca possa garantir um resultado. Cada pessoa é única, cada pessoa é super diferente da outra. Não só temos a variável de técnica, mas então do paciente. E aí você deve estar pensando, não, isso aí é papo furado. Tem alguns estudos em que o cirurgião ele faz exatamente a mesma cirurgia em gêmeos univitelínicos e tem desfechos diferentes. Como você explica isso? Tá, ele não fez exatamente igual, ele fez muito parecido. Aonde eu quero chegar é que assim, quando vocês trazem fotos de pessoas famosas ou de exemplos que vocês querem, a gente tem que falar de uma maneira bastante ética. Olha, é bem difícil chegar nisso, porque ela é diferente, ela tem um próprio sistema determinado e indeterminado dela. Você vai ter o seu resultado. E eu quero que você entenda que vai ser o melhor possível, porque o seu cirurgião vai se esforçar, vai dedicar, vai realmente dar toda a energia dele com a ajuda de Deus para que você tenha o melhor resultado. Mas ninguém pode ter uma previsibilidade 100% de como vai estar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Hoje foi um pouquinho mais filosófico, tá bom? E é isso. Se você gostou, olha, continua aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nas mídias sociais. Foi um assunto diferente, eu te falei. Gostou? Compartilha. E até a próxima.